Olá, pessoas, pipoquinhas e pipocões. E lá vem mais, e lá vem mais. Os caras, olha. Pô, tá boa essa luz ali? Tá, dá pro gasto. Olá, pessoas! Tudo bom com vocês? Hoje eu aqui mais uma vez, sim, para trazer este podcast imprescindível. E dessa vez eu, o host mais inflamado da podosfera, apresento para vocês ele, na minha esquerda verdadeira. Ele, o obcecado pela organização, aquele que a esposa tem de suportar, Marlon Nascimento. E aí, Patrick, como você tá? Tudo bem? Como foi sua noite, seu dia? Foi bom, até que deixaram eu dormir, gostei, ele Que veio bom. me acordar, falei, não, agora não, porra. Eu que mando aqui nessa porra. Isso! Que bom, que bom. E aqui na minha esquerda, aquele que tem a compulsão de se apaixonar. O que orbita as vidas alheias, Fábio Castilho. Nossa, eu fico imaginando a Dani, enquanto ela está atendendo, ter que justificar. Não, calma, eu tô em casa mesmo, não tô num lugar de... Acho que ela tá na supervisão agora. É, supervisão, menos supervisão. mal, menos mal. Supervisão. Então, Tô bem, cara. Então- E você falou que eu tô na sua esquerda também, então você tá... você tá na minha esquerda também. Tá todo mundo na esquerda aqui, né? É, todo mundo É na um esquerda. código subliminar. Não sei, eu tava pensando em fazer introduções mais leves, assim, introduções mais amenas. Porque eu não quero, sabe, eu preciso economizar energia. Porque Ah, daqui a pouco eu vou gravar um outro programa. Nossa, então vai Então, tranquilo. Vai tranquilo, né? Inclusive também tem coisas assim que a gente precisa economizar energia pra poder gastar energias em outros momentos, né? Tô dando só uma palhinha aqui do que é o Consciência Gravada, porque basicamente sou eu falando sem parar, né? Quem gosta de me ouvir um pouquinho vai gostar de me ouvir um montão, galera. Se você curtir, inclusive as pessoas estão indo lá ouvir, sabia? Tô falando, cara. Muito obrigado, essa galera. Eu sei que são vocês, porque não tem mais ninguém Sei que me aqui no conhece dedo, na dá pra saber internet. quem é aqui, ó. Exatamente. Queria agradecer todo mundo. E hoje a gente vai falar sobre inteligência, não é mesmo? E quem é inteligente de verdade é quem apoia a gente, não apoia-se. Então, muito importante falar isso antes do programa. Se você quer contribuir com o nosso programa, você pode doar 5, 10, 15 ou 50 reais pra gente. A gente vai ficar muito feliz, não é Ou mesmo? 4,20, não tem um negócio de... Não. Você esqueceu que tem umas metas lá, a gente nunca cumpriu essas Nunca metas. cumpriu. Mas assim, eu vou tirar aquilo de lá pra não ficar tão feio assim pra É, gente. verdade. E outra coisa também, agora nós temos os nossos cortes no YouTube. Se você quiser compartilhar o nosso programa, agora você não precisa mandar um programa de 1 hora pra pessoa. Você pode simplesmente mandar um corte de 4 minutos. É isso mesmo. Então, estamos no YouTube também. Se você quiser acompanhar os nossos cortes, compartilhar. Se você não puder ajudar a gente com dinheiro, que às vezes tem que desprender de 10 reais, 15 reais, eu já não doaria, entendeu? Porque pra mim faz uma diferença. Agora, se você quiser ajudar a gente compartilhando, já faz uma boa diferença pra gente, tá bom? Ser humaninho que está deste outro lado do fone de ouvido é com você mesmo. Não se esconde não, que é com você mesmo que eu tô falando. Beleza? Mais algum recadinho? Nenhum. Nenhum. Vamos para o programa. Eu sempre tive muito me foi muito credibilizado o papel de intelectual, sabia? Intelectual. Eu acho que você desde pequeno, na verdade, né, com xadrez. Xadrez Exatamente. é jogo de intelectual. Né? Exatamente. E não é. Não é? Não é. É Não jogo de qualquer ser humano. Ah, sem dúvida. Com Mas certeza. não precisa ser inteligente para jogar xadrez. Mas, devido a eu ser um grande campeão... Estadual. Desde muito cedo. Inclusive, eu ia trazer o troféu para colocar aqui. Perdi a oportunidade. Perdeu. Mas eu vou colocar aqui, ó. Vai ficar aqui agora, tá vendo? Tá no vídeo. Se você não tá vendo, você se fudeu. Você não vai colocar, você sabe que você não vai colocar, Vou né? colocar. Então, é que eu tava falando. Sempre me foi credibilizado esse papel de intelectual, né, velho? De pessoa que sabe das coisas. Sempre as pessoas me perguntam coisas e eu fico tipo, sei lá, tá ligado? Eu demorei muito tempo pra saber falar isso. Eu não sei.
Não sei, tá tudo bem. Porque quando as pessoas... Você ficava inventando antes? Eu ficava tentando enrolar. Se, por exemplo, uma vez no trabalho, uma menina perguntou assim pra mim, eu já não tava mais nessa fase, né? Eu já tinha me livrado desse peso, e ela falou assim, por que que o Banco do Brasil tem um dígito na agência? E aí a gente falou só pra provocar uma pessoa que tem esse caráter de sabichão, né? O famoso personagem. E aí ele falou assim... Historicamente, o Banco do Brasil adquiriu este dígito por conta das maiores combinações de não sei o que e não sei o que lá. Eu falei, cara, alguma vez na sua vida você já falou? Eu não sei. Nossa, pode crer. É libertador, né, velho? Maravilhoso, sim. É libertador. E isso tem vários impactos na vida de um ser humano, sabia? Você credibilizar esse papel de intelectual pra ele. O primeiro deles, que eu diria que é bastante negativo, é você... não reconhecer as conquistas daquela pessoa. Por exemplo, ele ganhou uma bolsa. Ele é inteligente, tá ligado? Já ele esperava isso. Ele conseguiu tal coisa. Porque ele é bom mesmo. Parabéns aí. Tipo, como se não fosse uma coisa grandiosa. Não dá pra comemorar, né? Você não pode comemorar, porque é menos do que a sua obrigação. Pode crer. É engraçado, né, velho? E outra coisa também, que eu sempre fui muito infeliz, né? A maior parte da minha vida eu estive infeliz aqui. Isso sempre me remete ao fato de que a sua inteligência racional não tem nada a ver com a sua inteligência emocional. Total. Você não precisa ser ignorante para ser feliz, mas definitivamente você não precisa também ser intelectual para ser feliz, né, velho? Totalmente. As pessoas atrelam muito uma coisa à outra, né? E eu diria que a gente vai partir de um ponto aqui para falar que você não é a sua inteligência. Né? Totalmente. Esse é o título do programa. Você não é a sua inteligência. Porque numa sociedade que a gente significa o quanto a gente vai ganhar o nosso status a partir das nossas capacidades mentais, você passa a se enxergar a partir dessa inteligência, né? Você sabe... tem gente que vende o corpo, mas a maioria das pessoas hoje em dia tá vendendo a mente, né? Pras empresas, vendendo as suas skills, né, velho? Então, cada vez mais a gente para de ser um corpo, né? A gente tá cada vez mais uma mente, uma super cabeçona. Exatamente. Até as pessoas, por exemplo, que trabalham com o corpo, elas precisam ter um conhecimento teórico gigante, né? Total. Tipo, sei lá, professores de yoga, de educação física, eles precisam ter uma intelectualização daquele movimento do corpo para poder exercer sua profissão, né? Então, a partir desse momento que você enxerga o status que você vai ter na sociedade, o dinheiro que você vai ter na sociedade, os bens materiais que você vai ter na sociedade, que são fruto da sua inteligência, você passa a se entender como um ser se enxergar a partir daquela inteligência, né? Sim. E eu vou te dizer uma coisa, meu amiguinho, a inteligência é o menor dos seus problemas. E é louco, porque a gente tá falando isso, parece até um pouco contraditório, que a gente tá falando isso dentro de um podcast que na bandeira tinha intelectualidade periférica, né? A gente tava falando de um lugar que a gente criou baseado no a gente quer trazer uma inteligência da periferia. As nossas ideias, né? Então a gente também tá falando desse lugar. No entanto, mesmo quando a gente começou, a ideia de trazer intelectualidade periférica era trazer história, cultura, era trazer muito mais do que só saberes e leitura do que a gente via da realidade a partir da nossa cabeça. Mas é uma série de um composto que chamamos de intelectualidade, não é só a inteligência. A inteligência é uma parte disso, sem dúvida alguma, né? Mas esse bagulho intelectual, assim, na minha família, por exemplo, eu fui a única pessoa que na adolescência se interessou por literatura. Aí isso já me dava, nossa, ele gosta de ler. Ele gosta de ler, aí, né, já tinha isso, né? Aí eu comecei a escrever, né? Aí mais um cara que escreve, né? Aí depois psicologia, não é lá, o cara que faz psicologia. Então isso parece que foi... muito forte também pra mim, de ter essa figura do intelectual, assim. As pessoas te dão uma roupa pra você vestir, né? Totalmente. E você não pode, por exemplo... E aí tem várias coisas que vêm daí, né? Acho que quem fez psicologia sabe. Se você tiver um pico de estresse ou tiver num momento que você errou da maneira como você agiu... Como assim? Você é psicólogo, você devia saber disso, né? Como se a gente saber das coisas, né? O conhecimento que a gente cristalizou ao longo de anos ali fosse suficiente pra gente lidar com a vida e complexidade que é a vida emocional, a complexidade que é a vida do corpo, e né? deixar de ser um ser humano, né? Você não pode se irritar, você não pode se estressar. Totalmente, totalmente. Eu acho que
onde nasce, né? Se a gente tivesse que falar assim, qual a origem de olhar para a inteligência como uma vantagem, assim, para a vida, né? Eu acho que vem de muito tempo atrás, quase do encontro mesmo das civilizações com povos que não eram civilizados ou ordenados, ou que não tinham leis expressas, que não tinham... Porque parecia que era um estado mais bruto da humanidade, assim, sem a inteligência acadêmica, sem a inteligência da literatura e tudo mais, Científica, né? Científica, né? Então, acho que a gente tem várias coisas que acontecem que vão dando pra gente essa ideia de que a inteligência é uma coisa não só importante, mas fundamental, da qual ninguém pode escapar, se está escapando, está perdendo possibilidades, né? Por exemplo, interessante que quando a gente olha para o quesito profissional, quanto mais conhecimento, quanto mais pós-graduação, mestrado, doutorado, mais você ganha, mais você tem portas abertas. Mas a gente, por exemplo, indo para um outro tipo de conhecimento de línguas, por exemplo, né? Quanto mais, sei lá, eu sei falar inglês. Isso deveria ser muito mais do que um produto. Deveria ser assim, agora que eu sei falar inglês, eu posso ir visitar outros lugares, conhecer outras culturas, pessoas, saber outros saberes, né? Conhecer, na verdade, outras maneiras de enxergar a realidade, que inclusive a língua, muitas vezes, você vai aprender outra língua, tem palavras que não tem na nossa linguagem, mas que existem naquela língua, porque no contexto daquela realidade faz sentido, tá ligado? Tipo, igual saudade, né? Saudade não tem em algumas línguas e tal. Então, para uma pessoa que é de fora entender essa palavra, tem que fazer um exercício reflexivo, não só de entender que saudade é esse sentimento de estar com uma falta de alguém ou de alguma coisa, né? Então, passa que a inteligência passa a ser um produto. Quando a gente fala de comércio, da questão profissional, passa a ser um produto que a gente meio que utiliza de maneira utilitária, assim, mesmo uma outra língua. Né? Inclusive, sobre uma língua, pra gente que precisa trabalhar para ganhar dinheiro, quando você tem a habilidade de falar outra língua, qualquer pessoa que você for falar, você fala, mano, trabalha com isso, vai, sei lá, atender call center, que você vai ganhar o dobro do que você tá ganhando agora, né? Exatamente. E não enxergar isso como uma possibilidade de ter uma imersão numa outra cultura, velho. Porque quando você conhece uma língua, você não conhece só uma maneira nova de falar, você tá conhecendo uma nova realidade. Sim. Então, você conhecer uma linguagem nova é também você conhecer uma nação nova, uma cultura nova, né, velho? Sim, total. E a gente enxerga isso só a partir de um ponto de vista utilitário mesmo, né, Marlon? Fala alguma coisa, Marlon. Sim, não. Vai, Marlon, fala das leituras. Não, a grande questão da inteligência para mim é uma espécie de supremacia que a gente coloca a inteligência racional e em detrimento de enxergar que existam outras inteligências, tá ligado? Sim. E isso vem desde Platão, mano. Platão, a busca dele era entender como que existia um mundo, né? Um mundo sensível, onde as coisas poderiam ser mais objetivas, mais exatas, tá ligado? E aí quando chega no Descartes, que ele cria o ergo conjectum sum, né? Tipo, eu penso, logo existo. Então, assim, mano, o pensar é o que faz você existir, tá ligado? E você colocar isso em detrimento de várias outras coisas. E a gente não pode pensar que o Descartes tá pensando mais ou menos na época das grandes expansões marítimas, assim, a época de colonização, tá ligado? Então, assim, isso faz com que a cultura europeia enxergue outras culturas que não valorizem tanto assim como culturas inferiorizadas, tá ligado? Total. E aí seja através do catolicismo, você chegar lá, né? Tipo, a racionalidade é o que te conecta a Deus. Então, o que vem do corpo, né? São coisas impuras, são coisas que te afetam você entrar em conexão com o divino, assim, tá ligado? E, de certa forma, a ciência carrega isso também, tá ligado? Tipo, o que te afasta da vida objetiva, né, da vida ideal, seria o que vem também do que não é racional, tá ligado? E no fundo, eu acho que o que vocês estão até falando de inteligência, tipo, da história de vocês, assim, tipo, um pouco da minha, mano, o que mais me prejudicou não foi essa racionalização das coisas, foi o que eu não conseguia racionalizar,
tá ligado? Que tipo assim, quando eu entendi, eu lembro que até um dia na terapia, a minha terapeuta falou pra mim, falou assim, por que você tem medo de acessar suas emoções, seus sentimentos? Tipo assim, você acha que você vai ficar menos inteligente? E no fundo eu achava que sim, tá ligado? Que de repente eu deixar aquelas coisas emergir, elas iam atrapalhar a minha inteligência, então eu tinha que controlar aquelas coisas. Nossa, E depois de um tempo eu descobri que não. Quanto mais eu me apropriava daquelas Muito coisas, pelo contrário, né? mais equilibrado eu ficava, tá ligado? Total. Mais em harmonia eu tava, mais em sintonia eu tava e tal. E ter a possibilidade de ter um equilíbrio conhecendo seus sentimentos, de aprimorar seus conhecimentos Sim. teóricos. Porque para quem já fez faculdade aí, sabe como é difícil. O mais fácil, né, é você aprender a matéria. Exatamente. Todo o resto... O mais difícil é se manter são. Pode Exatamente. crer. Mas, tipo assim, tem uma coisa que eu fiquei pensando, né, essa semana, que teve trazer uma coisa que a gente não faz aqui, né? Mas teve o jogo do Palmeiras, tá ligado? Eu sou um cara de Itaquera, mas eu sou palmeirense. Puta, e assistindo o que bosta. jogo que foi... É a grande decepção, né? Grande. Mas, tipo, assistindo o jogo, assim, tipo, o Palmeiras não tinha chance nenhuma, tinha perdido 2 jogadores e tal. Teve uma coisa que o técnico do Palmeiras, que é uma pessoa que mantém a equipe, assim, tipo, eu acho que a grande vantagem hoje do Palmeiras ser a equipe, que é uma equipe muito equilibrada Inclusive, o emocionalmente. Palmeiras tem que parar de ganhar. Tá chato já. Mas é essa uma equipe porra. muito equilibrada emocionalmente. E aí, na pré-eleição, eu vi o técnico do Palmeiras falando assim as coisas pra ele. O corpo sabe o que fazer, não deixa a sua mente atrapalhar. Nossa, pesado. Tá ligado? Tipo assim, o seu corpo sabe, tá ligado? Não deixa a sua mente atrapalhar. E às vezes é isso, mano, tá ligado? A gente confia demais nessa inteligência mental, racional, e o corpo já sabe, Sim. tá ligado? O corpo já sabe o que você precisa. Tipo assim, por que você acha quando, tipo, pô, tu acorda de manhã, vai tomar um sol, escuta os pássaros, aquilo te dá uma... Tá ligado? Felicidade, aquilo te dá um... Pô, teu corpo sabe que tu precisa daquilo, teu corpo sabe que aquilo te alimenta, tá ligado? De repente é sua mente que pensa que não, o legal é ficar aqui no Instagram, ou dando scroll, tá ligado? Não, e é Vendo muito que as louco, pessoas- né, isso, porque muitos esportistas já entenderam isso há muito tempo, né, velho? Eu tava assistindo o Correr pra Sobreviver do Fórmula 1, eles mostram os bastidores da Fórmula 1. Então, mostra o bastidor da temporada inteira, mostrando as corridas, como são as coisas nos boxes e tudo mais, a vida dos corredores. E aí tem um corredor novo que chama Alex, da Red Bull, e ele é novo e ele tá tentando se inserir naquele mundo, e ele tá muito inteirado em gráficos, em onde eu tenho que frear, onde que eu tenho que fazer isso, dados. E aí o técnico fala isso numa entrevista. Ele tá muito, sabe, querendo decorar coisas. Você tem que entrar no carro, sabe, e ter o instinto. Nossa, foda. E é engraçado como que a gente entende que a intelectualidade vai trazer pra gente uma maneira natural de ser, um jeito, sei lá, que vai aprimorar o nosso jeito de ser, mas às vezes você só precisa ter intuição, né, velho? Às vezes você só precisa deixar você ser aquele carro, né? E pra você ser aquele carro, pra você ser uma máquina de jogar futebol, quando eu sinto muito isso nas tarefas que eu preciso de concentração. Eu preciso deixar de pensar sobre quem eu sou ou o que eu sou. Eu preciso passar a ser aquilo. Nossa, tá ligado? totalmente. E pra você entrar nesse estado de flow, de concentração e passar a ser aquilo, você ser o carro de corrida, você tem que se desapegar totalmente de conhecimentos teóricos. É claro que aquilo vai servir de base como pra você, mas aquilo servindo de base pra você, a sua consciência não pode estar presa àquilo. Totalmente. Você tem que estar liberto pra conseguir transcender um estado racional. Que é eu diria que esse estado racional é uma união quase que completa do seu corpo e da sua mente, sabe? Sim. E é engraçado, porque a gente não entende que o nosso corpo é a gente, né? Nossa, A total. gente entende que E o tem nosso corpo... inteligências, né? Porque o nosso corpo, ele é tipo assim... uma máquina que tá carregando a nossa mente, tá ligado? Eu sou também meu corpo. Dessa frase, né? Eu também sou... Não, você é o seu corpo. Você é tão seu corpo quanto a sua mente. Seu né? corpo controla a sua mente, como sua mente controla É seu uma corpo. coisa que a gente tem trazido aqui nos últimos episódios, porque é uma coisa que a gente tem vivenciado, né, velho? Como que o seu próprio corpo tem a sua inteligência Nossa, pra também, caralho. né, velho? E como que faz uma total diferença você manter o seu corpo saudável pra você manter a sua mente saudável. Nossa. E depois eu fiquei pensando naquele bagulho do Paulo Leminski que você mandou, que tem um haikai dele que é o corpo não mente, né? Sim. Cara, esse é um bagulho muito profundo. Não é só, tipo, que o corpo não mente no sentido de que ele não conta mentiras. Mas ele tá falando de uma visão cartesiana que é
quando a gente olha pro corpo que não é mente, né? Como se a gente olhasse pro corpo que não é mente, né? Tipo, ele não tá falando... Esse mente não é só no sentido de mentira, mas é de mente também, né? Então, o corpo não mente é tipo essa separação que ficou. Não à toa, o Haikai, ele coloca o corpo, embaixo ele coloca não mente, né? Então, é exatamente essa leitura, assim, de que a gente não consegue ver que é um conjunto, né? Não consegue ver que é um conjunto. Se o Marlon falou de futebol aqui... você olha o futebol da Europa, por exemplo, extremamente técnico, extremamente tecnológico, chato pra caralho, chato pra mim. Só que daí você olha os caras que mais se destacam no sentido de fazer grandes jogadas, de ter uma inteligência de jogo, é tudo brasileiro, pô. É tudo os caras daqui e que faz... eu lembro muito assim, o Romário não treinava. O Romário. Tipo, ele era... Pô, ele esculachava no campo, tá ligado? O cara parecia que tava brincando. Você não tem como ver na época de ouro do Ronaldinho Gaúcho, ele fazendo aquilo lá e pensar que ele tava pensando em fazer aquilo, tá ligado? Não dá pra fazer. O que ele tava fazendo ali com a bola, não dá pra fazer. Você pega o cara igual o Falcão, que joga futebol de salão. Você vê ele jogando e fala assim, não, isso aí tá na... É uma dança, ele tá fazendo isso igual uma bailarina, tipo... Embora o balé seja um bagulho muito mental, mas você percebe que tem uma leveza ali que você fala, mano, não é... o cara não pode falar, não, vou fazer isso aqui agora, vou fazer uma coisa incrível com as pernas, jogar debaixo da perna do cara, tá ligado? Não dá pra falar que ele pensou naquilo. Então a inteligência... quando a gente olha de perto, a gente vê que a inteligência é uma parte, assim. É uma capacidade que todo mundo tem de conseguir se direcionar para um determinado lugar ou para um determinado conhecimento, mas que não é de maneira alguma a coisa mais importante, assim, né? Então, você não é a sua inteligência, não é que você não... Não é que a inteligência não é importante, mas é que no conjunto da obra, pô, a inteligência é só uma parte, assim, talvez até uma menor parte, né? Exatamente. Sim. E o que eu penso muito também ontem, num grupo que eu faço, o cara trouxe um tema assim: por que a gente sabe o que tem que fazer e não consegue fazer? A gente já decidiu mentalmente o que a gente tem que fazer, a gente não consegue fazer. E aí, eu até fiquei pensando assim, pô, a gente não consegue porque a gente tá considerando só racionalidade, tá ligado? É por isso que a vida dos terapeutas é uma zona, né, velho? É muito fácil deles falar o que tem que fazer. Não, mas assim... Se você parar de fazer isso, por que você não faz, então? Mas assim, tipo assim... por exemplo, hoje em dia, o que tem mostrado isso, porra, dormir bem é uma coisa essencial para equilíbrio emocional, assim, tá ligado? Aí você fala assim, pô, dormir bem é o quê? Pô, dormir bem é deixar de usar celular 1 hora antes. Dormir bem é deixar, se você for fazer alguma coisa, usar uma luzinha amarela, tá ligado? Ali pra você dormir, sabe? Dormir 8 horas. Tipo assim, você vai tentar, você sabe o que você tem que fazer. Aí você vai tentar, você não consegue. Aí você pode entrar numa culpa, você achar que seu corpo que é burro. Mano, na verdade, o trampo é tipo assim, mano, por que eu não tô conseguindo? Calma aí, eu tô usando muito celular, por que eu tô usando? E você começa a fazer uma investigação afetiva mesmo, tá ligado? Do porquê você não consegue fazer aquela tarefa, tá ligado? Não é simplesmente você tentar... Aí as pessoas... vou traçar objetivos. E aí a pessoa fica tentando buscar fugas pra aquela... Mano, às vezes você não tá conseguindo porque seu corpo tá... programado de um outro jeito, tá ligado? Você tá buscando outros afetos que não te alimentaram, de repente você vai ter que... Às vezes é pra poder fazer um movimento simples desse, você tem que fazer uma mudança, mano, muito complexa, assim, tá ligado? Não é uma coisa simples, tá ligado? Tem uma frase que eu gosto muito do Pascal, né? Que eu acho muito genial, que é um cara da matemática, que ele fala que o coração conhece razão que a razão desconhece, tá ligado? Acho essa frase muito louca. Porque ele falou isso muito tempo atrás. Mas se a gente for pensar hoje, o que a gente sabe, mano, assim, tudo. A gente é um corpo que praticamente a nossa mente se criou de uma interação com o mundo, tá ligado? E a forma que o mundo nos afeta, tá ligado? Sensação, percepção, mano, passa pelo nosso cérebro reptiliano, depois atinge o sistema límbico, depois atinge a racionalidade se precisar, tá ligado? Então, assim, o campo emocional, nosso cérebro emocional, ele o tempo inteiro tá interagindo com o mundo. A racionalidade nem sempre, porque é uma coisa que gasta energia, não consegue ter muitos focos, tá ligado? Então, assim... Inclusive, se você tem um surto, se o seu cérebro começa a entrar em parafuso, as primeiras coisas que desliga são a sua racionalidade, tá ligado? Não, se você está em perigo, a primeira coisa que desliga é a racionalidade. Se você tá com
falta de ar, a primeira coisa que para de ser irrigada com oxigênio é a parte racional, tá ligado? E assim, a gente ignora esse lado da vida, assim, tá ligado? A gente parece que a gente tem que, já vi muitos, a gente tem que controlar nossas emoções. Mano, se você controlar suas emoções, acabou você, tá ligado? Você vai ficar completamente alheio ao mundo, porque não controlar as emoções é o que te coloca em dinâmica com a vida, tá ligado? Sim. Se você não controla essa porra, porque assim, se as emoções, a regulação e os sentimentos da gente com o mundo, tá ligado? Se você controlar essa porra, acabou, o mundo vai começar a te afetar, você vai se perder, tá ligado? Então não saber controlar é isso, mano. Eu acho que a gente tem que aprender a ouvir mais, tá ligado? Sim. Os sentimentos e as emoções, assim, ouvir mais os afetos. Mano, o que vem dessa parada aí, tá ligado? Porque pelo menos pra mim, muitos dos transtornos e os distúrbios psicológicos que a gente tem vem da gente não conseguir ouvir essas coisas, tá ligado? E a gente fica meio, tipo, nessa coisa de racionalizar as coisas e pensar e não sei o quê. E a racionalidade, ela acaba sendo enganosa, mano, tá ligado? Exatamente. Ela é completamente enganosa. Só pra terminar, a gente tava até discutindo aqui, tipo, porra, Bolsonaro tem ainda 30% de intenção de voto, esse bagulho veio desde 1930, tá ligado? O bagulho não muda esses 30% de votos em uma pessoa que é declaradamente fascista, nazista e tal. E tipo assim, tem muita gente que acha assim, mano, pra gente conversar, a gente tem que conversar com elas, a gente tem que discutir. Mano, o Bolsonaro ascendeu por causa disso. Vocês pegaram isso. As pessoas levavam eles na mídia e ficavam tentando discutir com ele. Tipo assim, as pessoas vão... Mano, e aí o que aconteceu? Muitas pessoas que tinham aquele afeto guardado dentro deles, começaram a colocar aquilo pra fora, tá ligado? Então, assim, mano, às vezes, pra gente converter algumas coisas, não é através do campo racional só. Acho que a racionalidade pode Tem que constituir matar afetos. mesmo. Pode constituir afetos, mas às vezes é também mudar o campo afetivo, tá ligado? Sim. Disponibilizar outros afetos, sabe? crer. Porque é isso que eu tô falando, mano. O sistema límbico influencia muito a forma como a gente pensa. A gente acha que não, tá ligado? Eu acho que influencia completamente a forma como a gente pensa, tá ligado? A forma como a gente pensa pode influenciar também o sistema límbico, mas assim, e a gente tá achando que é o pensamento que vai mudar a porra toda, tá ligado? Pode Não, crer. pra caralho. Eu acho que isso que você falou demonstra muito como que a nossa racionalidade, ela é só uma maneira que a gente cria caminhos em cima de um terreno completamente afetivo, velho. Em cima de um terreno completamente emocional. Pra gente poder criar esses caminhos racionais, outras coisas precisam vir antes. Eu acho que se uma coisa que, dentre as nossas conversas assim, sobre natureza, que me fez chegar a essas conclusões, que se você parar para pensar, a racionalidade humana, a capacidade de abstrair os pensamentos a tal ponto de criar coisas que, sabe, às vezes eu tô no trabalho e fico pensando, mano, imagina o trampo pra um gavião entender o que é um relatório de TMO do RSD, velho. Mano, ele nem sabe o que é uma entrevista de emprego, sabe? Coisas assim que são completamente abstratas, mas que o nosso cérebro tem a capacidade de ter uma imagem do que é isso, um conceito, né? Porque a racionalidade, ela é um produto da história da natureza, que ela é o topo de uma pirâmide longuíssima, velho. Se você parar pra pensar, desde quando a gente se tornou consciente? Qual foi o primeiro ser humano? Sei lá, vamos chutar 80 mil anos atrás, 100 mil anos atrás, que foi quando a gente começou a ter registros, que a gente conseguia abstrair a ideia de morte, que a gente conseguia fazer arte com as nossas ossadas, coisas do tipo. Mano, o ser humano existe há milhões de anos atrás. E ainda assim, os nossos ancestrais, para quem aí acredita na teoria da evolução, eles existiam há milhões e milhões de anos atrás. Então, os sentimentos, os instintos e as emoções que a gente carrega dentro da gente são muito mais... E foi nos salvando, né? São sofisticadas também. Exatamente. Essas coisas que existem dentro da gente, elas que trouxeram a gente até aqui hoje para dar a capacidade da gente sobreviver. Total. Então, essas coisas, elas são muito mais profundas, porque elas estão, sabe, dentro do nosso miolinho, assim, nosso cerne. Elas estão soterradas em cima de todo esse intelecto, mas é graças a essas coisas que a gente tá aqui. Totalmente. Então, por isso que a gente tem que ter muita atenção, tá ligado? Quando você sente medo, quando você sente raiva, e entender esses sentimentos. E não simplesmente falar assim, eu tenho um caminho racional, eu sinto raiva porque eu sinto isso, eu sinto ódio porque eu sinto aquilo. Mas você ter a possibilidade
de ter uma interpretação e lidar com essas coisas, né, velho? Porque se você parar pra pensar, essa racionalidade, ela começou a acontecer no final da nossa história, tá ligado? Começou a acontecer recentemente. Você parar pra pensar, algumas dezenas de milhares de anos não é nada comparado a tudo que o ser humano já viveu, né, velho? Então você dar valor pra isso é uma coisa que eu diria superficial. E olha só que engraçado, né? As pessoas que se dizem inteligentes, as pessoas que se dizem intelectuais e não dão vazão pro seu corpo, não dão vazão para inteligências visuais, inteligências que não sejam racionais, né? Essas pessoas, elas são as menos inteligentes. Total. Concordo pra caralho. E eu acho que tem uma coisa também da hora disso, porque, por exemplo, de um tempo pra cá, ficou pra mim inevitável me aproximar da espiritualidade, assim, por exemplo. O que é a espiritualidade, né? Se a gente para pensar, qual que é o conhecimento que vem dali, né? É um conhecimento dessas emoções, assim, de aproximação, de familiaridade com a raiva, com o apego, com a ignorância, né? E é louco, porque nessa imersão, assim, mais espiritual, eu vendo os lamas falarem, assim, uma coisa em comum quando eles falam, assim, é a simplicidade do pensamento, né? É tipo, como que, sei lá, você vê algum texto de Shantideva, por exemplo, são coisas assim, faz analogias assim com a natureza, que, cara, simples assim, coisas simples, mas que tem uma profundidade se você olhar, né? Como a poesia do Leminski, assim, né? Você pode olhar e falar assim, o corpo não mente, beleza, tá. Então só uma coisa objetiva sobre isso. Mas se você parar um pouquinho mais, e aí você tem que... Quando eu digo parar um pouquinho mais, é você parar um pouco a sua cabeça, parar um pouco a sua inteligência, a sua mente e se aproximar daquilo com afeto. Aí você consegue ver uma multidão de outras coisas possíveis para se pensar e de outras maneiras de enxergar a realidade que te dão a sabedoria para lidar com aquilo que não tem resolução, que a inteligência não vai dar conta, né? Eu acho que a inteligência, ela é uma porta de entrada, né? Exato. Ela pode ser uma possibilidade de você conseguir fazer gestos que te aproximam desses outros tipos de inteligência, de sabedoria, né? Mas que tem coisa que, cara... Você precisa experienciar de uma outra forma, né, velho? Sim. Por exemplo, você pode até querer fazer uma tese de mestrado, doutorado sobre a inteligência advinda da sabedoria búdica, por exemplo. Mas você não vai conseguir fazer uma transformação disso, porque a natureza búdica é uma única coisa assim, simples, dada, só aquilo. Não, é uma prática muito mais do que uma coisa que você pode elaborar muito bem. Então, de onde vem essa ideia de pensar que a natureza da realidade é distorcida pela nossa inteligência, pela nossa cabeça, pela nossa vivência? Tipo, não tem muito o que falar. Tá lá, tá dado, não tem muito o que fazer, né? Não, inclusive sobre as coisas que a gente conversava sobre budismo, era exatamente isso que eu pensava, tá ligado? Eu posso explicar 1000 vezes isso para as pessoas. Elas nunca, a partir de palavras, elas nunca vão entender o que é vivenciar essa transformação, né, velho? Totalmente, velho. É que nem, tipo, mano, se você falar assim, pô, exercício físico é da hora, tá ligado? Pra manter você equilibrado emocionalmente, é da hora. Mano, você pode pensar, você pode traçar estratégias, mas a partir do dia que você não levantar e for fazer a parada, você não vai sentir a transformação que aquilo tem no corpo, tá ligado? Sim. Tipo assim, como, mano, não adianta você ficar mentalizando, buscando estratégias, pensando. Mano, vai ter que sair um dia e você vai fazer, tá ligado? E com o tempo que você vai sentindo os benefícios daquilo, você vai entrar num ciclo de, porra, caralho, da hora mesmo, porque isso me mudou, tá ligado? Então, tipo assim, isso é uma inteligência do corpo, mano. Nosso corpo foi feito pra se movimentar. Talvez o que o Patrick tá falando, da gente ter caminhado, né? Daí no futebol a gente vê isso. Olha como o futebol deixou de ser habilidade e tá mais estratégico, tá ligado? Então, tipo assim, futebol estratégia é o quê? É uma racionalização do jogo, tá ligado? Então, tipo assim, a gente tá supervalorizando mais as coisas racionais, tá ligado? Deixando de lado as outras coisas, mas a gente se esquece, mano, que, tipo assim, o corpo em si já sabe, tá ligado? Que o técnico, o corpo já sabe, mano, nosso corpo foi feito pra se movimentar, tá ligado? Se você não se movimentar, você vai sofrer por isso, A gente evoluiu pra correr na savana. Não sei se vocês estão ligados disso. A gente vai sofrer, tá ligado? Tipo assim, porque você vai ficar todo desequilibrado, tá ligado? Emocionalmente. O que precisa, mano, tá ligado? A gente tá se enganando que a gente precisa ficar racionalizando coisas, tá ligado? Sim, total. Produzindo e tal. De repente a gente tem que construir um caminho, tá ligado? De se aproximar muito mais do que é o nosso corpo, tá ligado? Essa conexão entre corpo e mente. Tipo, pô, tu pensa assim, cara, sei lá,
terminei um relacionamento, tá ligado? Todo mundo termina um relacionamento, fica mal, mano, tá ligado? Mesmo se o relacionamento for abusivo, você fica mal, tá ligado? E aí, às vezes, o que eu percebo as pessoas assim, mano, mas não, beleza, eu terminei, agora eu tô livre, mas agora eu preciso fazer o que eu queria fazer sozinho, não conseguia. A pessoa começa a entrar numa racionalização do processo, tipo assim, mano, e aí chega lá na frente e vê uma conta de uma tristeza, assim, tá ligado? Como uma panela de pressão que tá quase explodindo. Tipo assim, mano, por que você não sofreu, tá ligado? Você não ficou triste, você não se aproximou dessa tristeza, escutou ela, percebeu o que ela falava, elaborou ela bem direitinho e aí depois você ia tocar a sua vida, tá ligado? Você deixou essa conta dos afetos assim e se acumulando e ficar tá ligado? Numa uma bexiga que explodir, tá ligado? Quando explodiu você fica, caralho, e agora o que eu faço? Total. Sabe? Uma coisa que esses dias eu tava conversando com uma pessoa que falou assim, esse assunto eu não gosto de tocar nele porque é como se, tipo... Eu odeio quando alguém fala que não gosta de tocar em um assunto. Como assim, cara? Tem que tocar em todos os assuntos, porra. Eu não gosto de tocar nesse assunto porque parece que é uma... Aí eu me dou conta de que é uma ferida, que dói e tal, né? E aí eu falei, nossa, já percebeu quando a gente tá com um machucado no dedo, por exemplo? O machucado em si não dói. Agora, se você vai fazer alguma coisa com água, aí dói. Porque se toca nele. Ou você encosta esse machucado em algum lugar. Inclusive, o processo de cura dói pra caralho. Dói pra caralho, exatamente. Então, precisa doer, né? O machucado em si, o trauma, por exemplo, ele é uma coisa que muda a estrutura daquela coisa. Seja um machucado no dedo, igual eu tô aqui, inclusive, seja um trauma psicológico. E o processo, você não tem como negar que essa porra tá lá, tá ligado? Se não tem como negar, a melhor forma é você tratar, como é que eu faço pra lidar com isso aqui enquanto ele tá aqui, tá ligado? Você não pode ignorar, não, uma hora vai fechar, né? Uma hora vai fechar e acabou. No dedo, beleza. Pode demorar um pouquinho, mas vai fechar. Mas diferente do dedo, quando o trauma tem um pedacinho psicológico... na sua mente, você não consegue ver sangrar, amiguinho. Então, acho que é da hora isso, porque parece que a gente tem um pouco de medo desse negócio do doer, né, da dor, e é normal, acho que a gente tem quase uma coisa reativa de querer evitar isso, e aí quase sempre a gente aprendeu que racionalizar as coisas é uma maneira de passar um band-aid, assim, em cima do bagulho, tá ligado? E que, na verdade, não é isso que tem que ser feito. É você, enxergar essa porra de verdade. Inclusive, o band-aid viver, demora tá mais pra cicatrizar, né? Porque exatamente. abafa o machucado, impede a oxigenação. Exato. Então é isso, talvez, como é que eu oxigeno o sofrimento, né? Como é que eu deixo com que essa porra fique aberta e acho que não tem outra forma senão a transparência mesmo, de falar, tô sofrendo agora, esse bagulho tá foda, tá incomodando, não sei o que fazer com isso, mas... O respeito, né, ao sofrimento. Exato. Inclusive, outro ponto que eu queria tocar aqui, que a gente valoriza demais essa inteligência racional, e é uma coisa que a gente vem falando aqui, né, sobre como há essa desvalorização, por exemplo, da resolução de conflitos, velho. Pessoas que têm uma inteligência tanto interpessoal como intrapessoal, de dentro e de fora, entendeu? Você entendeu, né, caralho? De dentro e de fora, que a pessoa consegue lidar com seus conflitos, mas também consegue intermediar conflitos na família, entre amigos, de uma maneira muito sagaz, velho. E é impressionante que tem muita gente nesse mundo, velho, que só não teve a oportunidade de fazer um curso superior, mas que poderia, sabe, tá dando show aí em qualquer empresa, tá ligado? E dá, né? Não, a minha mãe, velho, a minha mãe, ela, por exemplo, ela tem um apartamento dentro do meu condomínio que é da minha tia, e ela não mora lá, e faz, tipo assim, 15 anos que ela administra esse condomínio, tá ligado? A minha mãe, ela cuida das contas, ela cuida da decoração, ela cuida da limpeza, ela cuida de tudo que o condomínio, que o apartamento precisa. Ela, por exemplo, pegou as contas do ex-marido dela, que já tá aposentado, não tava conseguindo mais lidar com dinheiro, tirou ele do negativo, registra tudo, todos os gastos, tá ligado? Caramba. Olha o poder disso. Ela poderia estar trabalhando, sei lá, numa contabilidade, tá ligado? Imobiliária, porque é uma pessoa super talentosa. Por exemplo, recentemente a gente adquiriu uma casa na praia. Da hora. Um apartamento na praia, né? E aí, velho, ela fez uma decoração linda, tá ligado? Com todo o cuidado do mundo, soube ornar cores, tá ligado? Olha o poder que isso tem, tá ligado? A pessoa que tem essa inteligência,
que ela nunca estudou isso. Mas não vai no YouTube pra ver dicas de decoração. Mas ela consegue ter uma capacidade de fazer essas coisas que, sabe, eu nunca conseguiria. Se dependesse de mim, as paredes estariam brancas ainda, tá ligado? Mas ela consegue ter o conhecimento de fazer essas coisas e não é uma parada intelectual de, não, isso daqui tem que ser assim porque existe uma norma padrão. É uma coisa completamente instintiva, cara, que poderiam tranquilamente pagar ela se ela tivesse uma formação ou tivesse um conhecimento de planejamento de carreira, um know-how de networking e brainstorm e briefing, entendeu? Mas é engraçado, né, velho? É engraçado como que às vezes a gente não enxerga a beleza de algumas pessoas por esse treinamento que a gente não teve, e no né, fundo, velho? no fundo, as pessoas, não menosprezando, mas as pessoas que criam técnicas de decoração aprenderam com essas pessoas. Mano. Na verdade, tá ligado? elas... É uma racionalização e uma cristalização da parada. Não, e Só aí... que o curioso é que essas pessoas, que nem a mãe do Patrick, né? São pessoas que têm uma dinâmica nessa parada. Exatamente, tá ligado? O conhecimento delas não é cristalizado. É um bagulho, tipo, está sempre em dinâmica. Porque se você parar pra pensar, a pessoa que ela fez uma formação e ela não buscou se expandir a partir daquela formação, ela só tá reproduzindo uma coisa que ela viu, tá ligado? Sim. Mano, e isso um chimpanzé sabe fazer. Se você se acha especial porque você reproduz simplesmente uma fórmula sem buscar ser criativo, eu tenho uma péssima notícia pra você, porque o seu trabalho vai deixar de existir, entendeu? Porque os programadores, eles vão criar inteligências artificiais que vão saber fazer o que você faz de uma maneira completamente, sabe, sem criatividade, que baixa concentração. Só faz isso daí. É só fazer o que eu aprendi naqueles 3 anos, 4 anos na faculdade. Os robôs vão começar a fazer isso. Então, o meu plano daqui pra frente é encontrar espaços no mercado de trabalho que os robôs não consigam ocupar. Entendeu? Boa. Inclusive, eu vou ser programador, galera. Só pra avisar vocês, tá? Eu passei na FATEC, porra! Aí sim. Vai ficar mais inteligente agora. É isso, exatamente. Eu vou estudar análise de desenvolvimento de sistema. A gente tá fazendo esse episódio, né? Especialmente pra falar como que é pra ser inteligente. Exatamente. Tem que fazer assim. Exatamente, pô. Acho que também tem uma outra coisa que não adianta nada você ter esse conhecimento cristalizado e não ter humildade para reconhecer as bases do conhecimento que você adquiriu, assim, né? Então, por exemplo, um arquiteto, um designer de interior que não reconhece que isso tem uma raiz cultural, por exemplo, né? Ele tá negando as raízes daquilo que ele conheceu. Então ele só está reproduzindo. Ele literalmente só está reproduzindo o que ele viu nos livros e ok, ele pode ser um excelente designer. Só que ele vai... Acho que a grande diferença é você ter a humildade, que aí para mim, a humildade é um valor que te aproxima da possibilidade de ser mais sábio, assim. Porque se você tiver toda a inteligência e o conhecimento do mundo e não tiver sabedoria para reconhecer que, às vezes, um cara que é dono de um bar na periferia de São Paulo sabe se relacionar melhor que você, você precisa... Você tá aí nesse momento sendo um idiota, assim. Acho que a humildade e o reconhecimento de que esse conhecimento não é tudo, é uma coisa, assim, fundamental. Para mim, hoje, uma pessoa inteligente reconhece isso primeiro que tudo, assim, sabe? E reconhece que o conhecimento que ele tem bases. Tem pessoas que não têm aquele conhecimento cristalizado, letrado, mas que sabe melhor do que ele aquilo que faz. Então, eu acho que esse é um ponto importante, assim, para eu dizer hoje que uma pessoa é inteligente, assim. A humildade tem que ter. Até a cristalização, mano, da inteligência também é movimentada por uma coisa afetiva, tá ligado? Esses dias eu tava conversando com um mano que é arquiteto. E ele falou assim, você sabe por que hoje as nossas paredes são retinhas assim? A gente tem essa arquitetura de tipo, mano, a gente gasta muito dinheiro. Que a gente podia fazer que nem na Era Média, na Idade Média. As pessoas colocavam pedras, foda-se. Uhum. É isso. Não, a gente gasta um puta dinheiro pra deixar as coisas retas, tá ligado? Ele falou porque no iluminismo... A galera queria se afastar da arquitetura da Idade Média, que eles achavam meio rupestre, tá ligado? E ele queria se afastar daquela galera, né? Que era a Idade Média, a Idade das Trevas, tá ligado? Voltando, onde a Herópia não reinou.
E tá voltando, que é engraçado, né? E aí, tipo, os caras queriam se afastar. Então, o que eles falaram? Mano, afetivamente precisa se afastar daquelas pessoas. Então, vamos cobrir, deixar tudo bem reto, bem retilíneo, assim, que a gente vai mostrar uma superioridade, aquela idade das trevas, tá ligado? Então, assim, a gente não percebe, tá ligado? Que a cristalização de conceitos também tem coisas afetivas por trás, tá ligado? E o problema é quando a gente pega essas coisas cristalizadas e como verdade, tá ligado? Como se aquilo fosse a verdade, como se aquilo fosse o que reina. Não questiona aquela porra, não investiga os afetos que tinha por trás daquilo, tá ligado? Pode crer. E engraçado que o Marlon, ele fala isso enquanto ele tá pesquisando na internet. Então, ele é super intelectual, né? Isso é uma enganação, galera. Exatamente. Não, o cara me falou isso, eu tava pesquisando aqui sobre... Engraçado, sobre a pirâmide, né? de Maslow, não tem nada a ver com isso. A gente tá no papo e ele já tá em outro papo já. Ele tá em outro patamar. Mas, Marlon, sempre que eu falo assim... Ai, vamos concluir, galera? A gente não tem mais nada pra falar. Aí o Marlon fala assim, peraí, eu tenho sim. Mas quando eu cito esse fato, aí ele fala, não, agora eu não tenho, estou não. satisfeito. Agora eu sou do contra. Não, eu queria falar de uma... Fala. Queria falar de uma última inteligência que a gente não abordou muito, que eu acho que é a inteligência social, tá ligado? E até por isso eu tava pesquisando aqui sobre a pirâmide de Maslow. Ontem eu tava no debate, e o pessoal tava falando assim, não, porque a pirâmide de Maslow, se a gente não tiver ali as necessidades básicas, alimentação, e depois que a pirâmide de Maslow é assim, né? Quem não conhece, necessidade fisiológica, segurança, social, Quem não conhece, dá um Google. Deixa eu ver a próxima aqui. Estima e realização pessoal. Então, tipo assim, se você não consegue fazer a de baixo, você não consegue ir pra de cima, né? E aí eu falei assim, mano, engraçado, porque a minha vivência periférica não me diz isso, tá ligado? Porque, de certa forma, se você for pensar, não tinha as duas de baixo, segurança e as necessidades básicas preservadas. Mas a de cima, que é a interação social, de certa forma, me possibilitou até ter mais acesso às de baixo, tá ligado? Pode tipo, crer. meio que dizer assim, mano, às vezes as pessoas não têm, sabe? Por exemplo, quando eu até falei, tipo, pô, meu pai veio para São Paulo, 60... As pessoas tinham um modo de vida, mano, muito simples, tá ligado? Vindo do Nordeste, cada um chegando. Mas, assim, as pessoas perceberam que, tipo, se elas se juntassem pra encher a laje do vizinho, se elas se juntassem, pô, a pessoa tá passando fome, vamos lá dar uma comida pra ela, tá ligado? Então, tipo assim, não é uma coisa... Tipo, o Maslow, ele cristalizou um conceito, tá ligado? Mas é isso, mano. Se você olhar pra realidade, você consegue ver outras formas, tá ligado? Tem gente que já nasce no topo da pirâmide e vai voltando, né? Tá ligado? E tipo assim, e o meio da pirâmide, que é as relações sociais, às vezes consegue prover as de baixo e até as de cima. Se a gente for pensar em culturas indígenas, em culturas africanas, se você não tiver inteligência social ali, mano, você não tem nada, tá ligado? Sim. Simplesmente você pode ter comida, tá ligado? Você pode ter segurança, estima, realização pessoal, mas aquela do meio ali é essencial, tá ligado? E aquela do meio até é a que pode prover as outras, tá ligado? Então, tipo assim, é pra dizer que algumas inteligências também, quando são cristalizadas, mano, elas são cristalizadas a partir do afeto de quem cristalizou, tá ligado? Totalmente. E aí, se a gente pega isso como verdade, a gente deixa de perceber outros modos de vida. Eu fiquei discutindo isso com as pessoas, tá ligado? Foi até engraçado. As pessoas, não, mano, porque, tipo assim, eu fiquei assim, mano, e aqui naquele debate eu percebi assim, mano, faz sentido pra ele, porque dentro do campo afetivo dele, isso faz sentido, do meu não faz. Total. Tá ligado? Então isso aqui não é um debate intelectual, isso aqui é um debate afetivo. Nossa, total. Tá ligado? Caralho. Então... Não encosta em mim. Eu não gosto de afetos. Bonitinho. Então, tipo assim, quando você percebe isso, talvez você, mano, beleza, tá ligado? Eu vou respeitar o campo afetivo dela e respeito o meu, tá ligado? São vivências que, inclusive, se a gente não ficar nessa disputa, tá ligado? De quem está certo, a gente pode até achar um caminho. Não, da hora então, mano. Então, vamos pegar essa pirâmide de Maslow, vamos fazer uma reconfiguração, tá ligado? Sim. Pra dar pra ser jus às duas experiências. Nossa, sabe? Fazer um caralho. cubo 3D de Maslow. Nossa, Né? sim. Vai E eu ficar acho uma que bagunça essa... do caralho, né? Vai ter essa seta é pra cá, a- seta pra... Eu acho que essa é a sabedoria da encruzilhada que a gente aprendeu muito com o Marlon aqui nesse podcast, né? Acho que esse é o de você poder pegar e fazer uma mudança na pirâmide de Maslow, né? Ela vai ficar estranha, porque você vai passar uma parte que
teoricamente para ele é uma parte menor, né, da pirâmide para baixo, né? Então, como é que você sustenta uma pirâmide com a parte social embaixo, né? Que se você não tiver a questão social atingida, você não tem a de segurança para quem é periférico, né? Segurança e as necessidades básicas, né? Nossa, aí Social ela vem vai antes. ficar... Entendeu? Pensa, né? Ela Caramba, fica- genial, galera! Então, como é que você faz? E aí, é isso que é da hora, porque esse penso é mais dinâmico do que aquela coisa fixada de uma pirâmide do conhecimento cristalizado. Quando você faz uma encruzilhada de um pensamento, quando você traz essa inteligência da encruzilhada para alguma coisa que é cristalizada, você tem a possibilidade de ver que tem dinamismo nisso, né? O Lama Santen fala um bagulho que eu acho genial nesse sentido, que ele falou assim, o xadrez, né? O xadrez, ele é um jogo que ele foi criado num contexto em que era uma sociedade hierarquizada, cada um tinha a sua função, né? Então cada peça tem um movimento específico, né? E aí durante séculos se praticou o xadrez dessa forma, extremamente hierarquizado, não pode fazer aquele movimento ou esse, né? Tem uma coisa. Ele falou assim, e se a gente pegasse o jogo de xadrez e de repente numa certa rodada do jogo, o bispo tem a função de andar em círculo, ao invés de ser na diagonal, por exemplo, né? Como é que ficaria, por exemplo? Como é que ficaria o jogo? Talvez não ficaria mais dinâmico, mais divertido, tá ligado? Não faria a nossa cabeça ter que explodir o conhecimento que a gente adquiriu durante séculos jogando xadrez? Então você traz essa sabedoria da encruzilhada para uma coisa que tá cristalizada, e você fala, pô, e se por acaso, em vez do bispo, tivesse um xamã, que quando ele chega do lado da rainha, a rainha ganha um poder, tá ligado? Olha que bagulho foda. Inclusive, que isso seria. acontece, sabia? Ah, é? É, tipo, as peças unidas, elas têm habilidades diferentes. Então. Só que, tipo assim, você precisa ter um conhecimento pra entender isso. É o que eu tô falando. Mas- Se você precisa ter um conhecimento para acessar isso, é uma coisa que acontece muito com o conhecimento, diferente da sabedoria, por exemplo. O conhecimento, ele tem uma grande chance de ser classista, ele tem uma Sim, grande chance sim. de ser direcionado para uma determinada classe social ou para um determinado tipo de povo. A sabedoria, ela tá aí, ela é uma verdade autoevidente, assim. Em qualquer lugar, a sabedoria da humildade vai ter o mesmo efeito. Em qualquer lugar, a sabedoria da honestidade vai ter o mesmo efeito. Se você utilizar esses princípios em qualquer lugar do mundo, o efeito vai ser o mesmo. Agora, o xadrez, se você não souber exatamente qual que é a peça que junta, tem um poder diferente, puto, acabou, tá ligado? É Você não vai saber engraçado jogar, isso, tá né, ligado? velho? É muito louco, porque são coisas invisíveis, assim, mas que você praticando, estudando, você consegue perceber, por exemplo, que existe uma harmonia entre as peças. Sim. Então, você deixar o cavalo posicionado de certa maneira com um peão, você vai conseguir, por exemplo, ter uma posição melhor, porque o cavalo em harmonia com o peão, ele vai fazer com que um defenda o outro, ou que eles tenham possibilidade de ataque, de defesa. Então, você consegue, por exemplo, o bispo junto com a rainha, ele vai ter um poder de alcance muito grande, assim. E também já aconteceram mudanças no jogo. Tipo, antes o bispo e a rainha, eles não conseguiam atravessar o tabuleiro inteiro. Eles andavam no máximo de 2 em 2. E aí isso foi mudado também. Assim como o peão não anda no máximo de 2, o cavalo só anda no máximo 2 pra frente, em L, o bispo e a rainha também era assim. Então, Caralho, e a foda. torre também. Então você não conseguia ir tão longe assim. Isso foi modificando. né? Ao invés de nerfar, né, a rainha deram Deram mais poder, poder né? pra ela, né? Mas engraçado, acho que é bom a gente falar sobre essas coisas que a gente falou aqui, porque a gente tem vivenciado isso, né? Sobre como que a inteligência, ela pode ser, a princípio, uma de grande importância, mas eu acho que, como tudo na vida, depois que você conquista um certo evolução nisso, você percebe que não era nada disso que te falaram, né, velho? Você não é a sua inteligência, as coisas que você tem não vão te trazer felicidade, porque você não possui absolutamente nada, e todas as coisas de realidade objetiva, elas estão fadadas a deixarem de ser o que elas são. Então, você vai morrer, eu vou morrer, e a gente tem que ficar o mais feliz possível aqui e lidar com isso. Então, a gente não vai ser mais inteligente só porque a gente leu alguns livros, galera. É isso. Muito obrigado por ouvir até aqui. Se você gosta da gente, compartilhe o nosso conteúdo, apoie a gente no Apoia-se e compartilhe as nossas postagens no Instagram. Obrigado. Até a próxima. Tchau. Fui! Olha o dinheirinho aqui ó, no Nossa. bolso do pai.